Universitária FM, nossa rádio pública. Acesse todo o conteúdo em vídeo da nossa rádio pública a hora que quiser, direto no YouTube. Se inscreva no nosso canal youtube.com/99 Universitária. Programas especiais, entrevistas e apresentações musicais exclusivas. O rádio como você nunca viu. youtube.com/99 Universitária. Ser simplesmente engano, que em ti não posso confiar. Ou talvez seja só uma chuva, vai passar. De repente você me vira as costas, pondo em voga seu desejo vil, de que nós já passamos da hora. Mas no fundo o que liga a gente fica. Dá pra ver quando você me olha, que ainda guarda um pedaço de mim. Dá pra ver que você me adora. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição ao vivo do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio no Recife em nossa página Programa Fora da Curva. Uma das mais importantes áreas para o desenvolvimento do país, a educação, tem sofrido muitos retrocessos. As medidas do governo só provocam cortes de verbas, o que atinge todos os níveis de ensino, e medidas também limitam a atuação dos professores nas universidades, sem falar da confusão que foi o Enem em dezembro de 2019. Para a gente pensar sobre todas essas questões, o programa de hoje pergunta: o que está acontecendo com a educação no Brasil? Para responder essa questão, estamos recebendo a professora, membro do Comitê Pernambucano de Campanha, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, representante do Comitê Diretivo do Movimento Interforos de Educação Infantil no Brasil, Célia Santos. Olá, Célia, seja bem-vinda. Olá, Paula, bom dia a todos os ouvintes. Também estamos com a presidenta da União dos Estudantes de Pernambuco, UNE, Camila Falcão. Bom dia, Camila, seja bem-vinda. Bom dia, Paula, bom dia aqui aos professores e a todos os estudantes e a sociedade pernambucana que está escutando aqui esse programa tão importante, né, para nós que sempre traz temas relevantes. E também estamos recebendo o professor titular de Filosofia e História da Educação da UFPE, Flávio Breiner. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo. Bom dia, Paula, e bom dia também a todos os seus ouvintes da Rádio Universitária FM. Quem quiser participar, enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode mandar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva ou pelo nosso perfil no Instagram, @programa Fora da Curva, e nosso Twitter, @prog Fora da Curva. Acho que a gente podia começar tentando entender mesmo, a partir dessa pergunta geral, o que está acontecendo com a educação, né? Estamos em crise, o que é que está acontecendo? Flávio? Bom dia a todos, né? Antes de qualquer coisa, vejam, uma pergunta bastante difícil de ser respondida e não pode ser respondida com platitudes do tipo: a educação escolar fracassou. A gente abre os jornais, televisão, rádio, revistas, declarações de políticos, de empresários, de profissionais da área de administração ou da economia ou do planejamento, e todos eles fazem uma aposta
absolutamente grandiosa na educação. Quer dizer, esperamos que a educação cumpra na nossa contemporaneidade aquilo que a religião cumpria na Idade Média, a salvação da sociedade. É da educação que nós esperamos o crescimento social, a produtividade econômica, a igualdade social, a cura do câncer de próstata, a cura do câncer de mama. Quer dizer, a gente espera da educação tudo isso, uma verdadeira panaceia. Concentrar todas as esperanças sociais numa única injunção, numa única instituição, que é a escola e aquilo que ela oferece à educação, me parece já uma coisa muito perigosa. Mas responder à questão, o que é que está acontecendo com a nossa educação hoje? Estamos vivendo um retrocesso? Eu não acho que nós estamos vivendo um retrocesso, mas precisamos analisar com muita percussiência o que significa essa crise na educação. Não é propriamente uma crise do sistema escolar, uma crise dos livros didáticos, uma crise da formação do professor, uma crise da relação entre escola e família, uma crise da relação entre escola e sociedade, uma crise do projeto da escola e dos seus conteúdos e daquilo que ela pretende que os seus egressos disponham quando sair dela. O que está acontecendo é que e a gente tem que partir desse pressuposto, senão a gente não vai entender nada, toda a educação é aquilo que a gente poderia chamar, com um termo um pouco mais técnico, um projeto de subjetivação. Quer dizer, todos nós, ao passarmos por certas instituições, como a igreja, o sindicato, o partido, mas também a família, mas também a escola, nós recebemos certos predicados que nos permitem responder a certas questões, como, por exemplo, quem eu sou, minha identidade psicológica, emocional, sexual, afetiva. Como é que eu devo agir com os outros, minha identidade moral, como é que eu posso conhecer o mundo, a minha identidade cognitiva. Quer dizer, todos nós saímos dessas instituições, mas a escola em especial, dotados ou, de certa forma, aparelhados com esses predicados que nos permitem responder essas questões. Até para você dar uma esmola na rua para um menino num sinal, você precisa responder uma questão que é: dou ou não dou? O que é que implica esse ato moral de dar ou não dar? Então faz parte da sua identidade. O problema é que toda escola e toda educação produz um tipo de subjetividade. E o que nós estamos vivendo hoje é que aquela subjetividade moderna, que baseava-se numa determinada ideia de homem, qual é o homem que nós precisamos formar? O homem crítico, o homem solidário, o homem moral, quer dizer, dotado de uma certa eticidade, o homem livre, o homem consciente, o homem dotado de certas características e de certas exigências sociais. Esse modelo de homem está cedendo lugar a um outro modelo, que não é mais o homem dotado de uma consciência, de uma moralidade e de uma liberdade, que são as características mais fundamentais do homem moderno. É um outro homem que está sendo exigido agora da escola, voltado muito mais para exigências da flexibilidade, do empreendedorismo e de uma nova adaptação circunstancial às exigências de um mercado altamente globalizado e financiarizado. Isso que a gente precisa entender como crise da escola não é propriamente um retrocesso, é uma mudança completa de projeto. Quer dizer, estamos vivendo então outro projeto. Célia? Acho que o professor Flávio, ele começa apresentando essa visão mais ampla, né, dessa concepção da educação, dessa perspectiva. E eu vou tentar falar um pouco na perspectiva da política educacional. Sim. O retrocesso do ponto de vista da obrigação do Estado, poder público, de ofertar a educação aos cidadãos e cidadãs brasileiras, conforme toda a prerrogativa constitucional, que toda criança, desde que nasce, tem direito à educação infantil e assim até o ensino superior. Então, a gente está vivenciando, de fato, retrocessos no âmbito das políticas públicas, né, que enfrente desafios imensos postos aí, que é a negação do direito à educação. Então, a gente tem dados, alguns dados que 1,5 milhão de crianças e jovens que ainda não conseguiu sequer o acesso à escola. Então, isso é muito grave. Sim. E a gente discute que é um acesso, mas com acesso de qualidade, mas nem o acesso conseguiu. Então, a gente tinha uma pauta colocada para enfrentar alguns desafios, como um Plano Nacional da Educação, que foi construído desde um processo, desde 2012, 2010, com conferências municipais de educação, participação da sociedade civil e também governo nessa perspectiva, com metas de universalização.
Então, acho que a política educacional devia avançar nessa perspectiva. Então, o que é que a gente está vendo? A gente está vendo programas que antes contribuía para aumentar o acesso. Eu posso dar um exemplo de um programa chamado Brasil Carinhoso na Educação Infantil, Sim. que incentivava, além do fundo da educação básica que o município recebe por matrícula de cada criança, quem matriculasse a criança de 0 a 3 anos, o município recebia, através desse programa suplementar, o referente a 50%. Então, são programas de enfrentar desafios. Sim. E a gente tem uma realidade agora também bem emergente, que é um Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que está para ser encerrado, a vigência até 31 de dezembro. Então, a gente depois vai estar discutindo mais um pouco do que representa para a educação brasileira a renovação desse fundo, dentro de alguns aspectos que a gente acha importante para garantir esse avanço desse atendimento com qualidade, que agora a gente está vendo uma estagnação, visto os cortes, né, de verbas públicas para todos os setores públicos. Pronto, a gente depois volta a esse assunto, porque já chegou pergunta de ouvintes sobre o Fundeb. Camila, como é que você vê hoje o que está acontecendo na educação no Brasil? Bom, novamente, bom dia, né? Eu acho que essa pergunta é bastante pertinente e me faz pensar para respondê-la em outras duas perguntas. Eu acho que a gente precisa pensar qual tipo de educação que o Estado, que o governo quer implementar na nossa sociedade, porque a cada governo que toma posse, que administra, né, a verba, o orçamento, né, a parte econômica do nosso país, ele tem um objetivo ideológico, econômico e político. E qual tipo de educação a nossa sociedade quer? Penso que a nossa sociedade, de forma geral, ela quer uma educação que faça com que nossas crianças possam entrar, né, na educação básica, como a professora bem colocou já esse dado. Nós temos, e nos últimos anos, e principalmente nesse último período, a educação básica está sendo ainda mais afetada. Então, são várias as crianças que não conseguem ter acesso a uma educação, e quando tem, de forma bastante sucateada, são com escolas que não têm estrutura, né, nem para o profissional, nem para os servidores que nela atuam, muito menos para nossas crianças. Então, se as crianças são o futuro do nosso país, nós não as respeitamos nem nesse primeiro momento. Então, a nossa sociedade quer uma educação que possa proporcionar diversidade, conhecimento, autonomia e futuro. E hoje o nosso governo pensa a educação em outra forma, pensa a educação num parâmetro em que a grande maioria da população não vai ter acesso. Então, é um modelo excludente, é um modelo que não garante investimento público que deveria ser para a educação, é um governo que brinca com os nossos futuros e com os nossos sonhos. Então, vinde aí o que acho que a gente também vai poder debater, não só essa questão do Fundeb, mas o que representa a educação no ensino superior, né, os verdadeiros ataques para as nossas universidades, para a autonomia universitária, para os nossos institutos federais. Então, veja que é uma cadeia, né, estruturada, organizada, pensada para ter um modelo de educação que mantenha, para aqueles que têm condições, que é a minoria do nosso país, uma minoria assim, irrisória, que vai ter acesso à ciência, que vai ter acesso à saúde, que vai ter acesso àquilo que a sociedade produz. Porque toda a riqueza do nosso país, que é um país rico, e se a gente for colocar na esfera do nosso continente, é um país extraordinário. Mas a gente produz toda essa riqueza e não vem para nós, não vem para a sociedade. E a educação é o melhor caminho para se ter isso. Se a gente quer uma sociedade, do ponto de vista de igualdade de direitos, igualdade de oportunidade, nós temos que falar da educação. Então, são vários aspectos para se construir essa sociedade. A educação faz parte dela. Então, eu acredito que para a gente responder essa primeira pergunta, nós precisamos entender esses dois parâmetros. Né? O que é que o governo quer para a educação, o que é que a sociedade deseja da educação. Nós desejamos uma educação diferente, melhor, com mais acesso, com mais qualidade e com respeito. Tanto aos jovens, às crianças, quanto aos profissionais que nela atuam. Porque hoje a gente não vê isso. Flávio, nesse contexto da implantação de um novo projeto, né? Novo não significa que não tem nenhum mérito, apenas de ser diferente do que estava a gente caminhando para a construção, né?
essa questão que Camila também traz, e Célia, né? O interditar o pensamento, né? Porque teve a reforma do ensino médio e teve toda essa questão da retirada das disciplinas de sociologia, filosofia. Então, faz parte que eu queria que você aprofundasse um pouco que projeto é esse que está sendo implantado. Eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho para fazer uma rápida digressão, que Sim. é um dos grandes problemas da educação nacional. Eu acho que o que tanto que Célia quanto Camila apontam exatamente para esse tipo de problema é que nós nunca tivemos propriamente um republicanismo escolar, tal como aquele republicanismo que foi instaurado nos países europeus, nos Estados Unidos, no Japão. Tal. Ou seja, a ideia de que a escola tem uma função que é formar uma entidade política chamada povo. O povo não é o aglomerado das pessoas na praça pública, nem é né, vagando pelo jardim esperando que os intelectuais venham salvá-lo ou que os políticos venham manipulá-lo. Não é isso. O povo é uma entidade política a partir do que pode se dar a legitimidade de uma república ou de uma democracia. Nós não tivemos o papel da escola como formadora dessa entidade. E isso por algumas razões. Entre elas, uma razão terrível, que foi a escravidão na nossa sociedade. Uma escravidão que, de certa forma, se perpetua na nossa sociedade via escola. O que significou o seguinte, que como se imaginava que a gente teve experiências terríveis, um dos assessores do Ministério das Relações Exteriores da França, que estava aqui no Brasil, chamado Gobineau, no Segundo Império, escreveu um livro chamado Estudo sobre as Desigualdades das Raças, em que eles diziam que cada povo tinha suas características não somente físicas, mas também psicológicas, emocionais e cognitivas. Ou seja, aquilo que um branco era capaz de aprender, um negro não era capaz de aprender. E muito capciosamente ele pergunta no livro dele o seguinte: querem a prova? Apontem-me aonde está o Charles Baudelaire africano. Vejam que coisa terrível. Então, quando veio a República, uma escola do tipo republicana que visava tirar você de um certo patamar para alcançar uma certa universalidade via ciência, via educação, via escolarização maciça, o que aconteceu foi, se os negros não são capazes de abstração, por que é que nós vamos dar escola científica para eles? Então, ficou na nossa sociedade uma clara clivagem entre escola de pobre, ou seja, formadora puramente das habilidades técnicas para os trabalhos manuais, e a escola tipicamente dos ricos, seja ela privada, seja ela pública, porque quando as pessoas falam, mas na minha época os ginásios pernambucanos era maravilhoso, sim, mas os ginásios pernambucanos eram maravilhosos para uma elite que frequentava os ginásios pernambucanos e uma elite que era somente econômica e social, era também uma elite cognitiva. Não tinha o acesso universal, não dava acesso universal. Então nós não tivemos escola republicana. O que acontece agora é que, além de nós não termos escola republicana, o pouquíssimo de republicanismo que nós conquistamos a partir de 88 com a Constituição também vai ser destruído. Veja, eu não estou dizendo que está sendo, não. Já está a caminho um projeto de destruição disso aí. Então, aquilo que a gente chama de sucateamento, crise da educação, na verdade é um projeto. Um projeto. E esse projeto implica uma coisa muito importante. Assim como não se formou um povo capaz de decidir sobre os destinos da própria cidade, da própria sociedade, aqueles resíduos de pensamento que estavam dentro da sociedade e que existem ainda, seja sob a forma das universidades, dos intelectuais, dos meios de comunicação, do jornalismo, como esse que você pratica aqui, esses lugares de pensamento precisam ser destruídos. Porque este novo homem ao qual eu me referi, esta nova subjetividade que esse projeto precisa construir, vai precisar de um homem que, me desculpe a expressão, que não pensa. Por isso, retirar da escola a filosofia, retirar da escola a sociologia, impedir que o cinema possa ter desenvolvimento, atacar os jornalistas, atacar as universidades, atacar a pesquisa, diminuir o sistema de bolsas da cápsula do CNPq, impedir que os laboratórios desenvolvam e divulguem suas pesquisas, se articular com o que há de mais conservador, a palavra conservador nem se adequa, com mais medieval. Talvez seja uma palavra mais adequada do que conservador, reacionário. Se articular com o que é mais medieval. Quando você faz uma declaração de que quer o próximo ministro, quer que ele seja terrivelmente evangélico, é uma clara demonstração de que a gente tem uma profunda confusão entre o que é público e o que é minha fé privada. O que é republicanismo e o que é as minhas convicções pessoais. Então, exatamente essa confusão vai reverberar
vai ecoar, vai rebater diretamente dentro da escola. A próxima escola não será mais uma escola da crítica, da cidadania e do pensamento. Será uma escola da adaptação, da habilidade, da instrução e da adequação de cada uma às exigências do mercado. Isso é o que eu acho que é mais terrível. E para fazer isso, nós precisamos atacar algumas instituições. Entre essas instituições, Paulo Freire. Não é à toa que Paulo Freire tenha sido, nesse momento, alvo de tantos ataques, de tantos adjetivos, energúmeno. Eu não sei nem onde foi que ele foi buscar essa palavra. Mostra que a gente está sofrendo um ataque sistemático em relação ao pensamento. É preciso produzir uma sociedade que não pensa. E, além disso, a escola vai ficando para poucos, né? Quer dizer, não só essa escola que faz o não pensar, mas também dificultando o acesso, né? Na fala do professor, a gente fica lembrando assim, de situações bem emergentes, pautadas por esse governo na perspectiva contrária de fortalecimento da política educacional, na perspectiva do respeito aos princípios constitucionais da educação, pluralismo de ideias. E aí a gente lembra do que está posto, que é o incentivo aos municípios e Estado aderirem às escolas de modelos civis militares. Então, são escolas dentro dessa perspectiva que o professor falou. Então, você veja, são escolas, olha o comprometimento, são escolas públicas, diferente do modelo de escolas militares, onde as famílias fazem a opção por colocar seus filhos. Não é esse o mérito, mas é toda uma perspectiva do disciplinamento, disciplinamento não assim, não é que a gente esteja fazendo o discurso que a disciplina não seja importante, mas é a perspectiva do medo, do enquadramento. Né? E eu estava lembrando também o recente episódio que foi na Secretaria de Educação de Roraima, do mandar recolher todos os livros. Então, assim, isso foi muito gritante. Eu acho que o que traz também para a gente uma perspectiva positiva é que a sociedade não se calou diante disso. Houve denúncias, houve organizações de todos os setores da sociedade. E aquilo ali, no instante, vocês viram que reverteu, né? Para quem teve conhecimento, uma lista de livros. Houve um ofício da Secretaria de Educação mandando recolher de todas as escolas. Livros de Machado de Assis, livros ditos que eram impróprios. E depois foi um não dito, né? Como muita coisa que vem acontecendo a nível desse governo federal, depois tem o não dito por conta de todo um levante da sociedade organizada se contrapondo. E são coisas assim absurdas, né? Como essa. Sim. Camila, e nas universidades, Camila, como é que vocês avaliam? Porque as universidades, inclusive, novas medidas, né? Restringindo a participação de professores em eventos científicos, congelando a carreira docente, enfim, restringindo dinheiro para bolsas estudantis. Como é que vocês estão vendo toda essa questão? Então, eu acho que algumas questões precisam assim, ficar mais explícitas, né, para a sociedade. Porque, infelizmente, quem tem acesso às universidades públicas ainda não é a maioria, né? Então, a gente que consegue entrar na universidade pública e que consegue permanecer nela, eu não gosto de usar esse termo privilegiado, porque nós não somos privilegiados. Privilegiado é aqueles que, de fato, né, são ricos. Nós não somos. Somos... acessou direitos, né? Temos acesso a um direito. Acessou um direito. Mas, infelizmente, não é uma realidade, né? Então, querendo ou não, quando a gente consegue finalmente entrar na universidade pública, a gente passa um perrengue arretado para permanecer e concluir. Isso quem entrou alguns anos atrás, isso quem entrou agora, isso que quem vai entrar. O problema é que quem vai entrar agora vai passar por mais dificuldades. E eu acho que algumas denúncias são importantes de ser feitas. Por exemplo, aqui no Estado, a UFPE está passando por um problema sério no orçamento, porque, novamente,
Nós temos um corte orçamentário e aí agora afeta diretamente as políticas de permanência dos estudantes. Nós temos vários bolsistas que não receberam suas bolsas ainda esse ano, que estão com as suas bolsas suspensas, porque a universidade não recebeu o recurso. E são bolsistas que trabalham na universidade, que dedicam um período do seu tempo para desenvolver alguma função profissional nessa instituição. E a universidade não tem para onde recorrer. Por que eu digo que não tem para onde recorrer? Porque o MEC trata, né, a principal secretaria, eu acho, no nosso país, é uma das principais. A gente está falando de um ministério, um dos ministérios que mais maneja, que mais movimenta recurso financeiro do nosso país, recurso do povo, brinca com a nossa educação. E por que eu digo que brinca? Primeiro porque o ministro acha que a gente é palhaço, ou acha que ele é um palhaço. Porque quer governar, quer administrar a educação via o Twitter. Nada contra os tuiteiros. Mas o Twitter não é local para administrar a educação do nosso país. Segundo que nos trata de forma desrespeitosa, arrogante, e isso fica cada vez mais explícito. A universidade é balbúrdia. A universidade é balbúrdia, aí a universidade é uma balbúrdia que produz ciência, que avança em várias questões de pesquisas importantes para a sociedade, como a questão da saúde, porque, né, esse caso do coronavírus agora foi uma universidade pública que descobriu uma nova forma mais rápida para se diagnosticar se de fato tal paciente tem ou não vírus. E foi a universidade pública brasileira que fez isso. E aí fica impedindo, né, o processo, o acesso à ciência e tal. E que na prática, por que ataca a nossa universidade? Por que ataca, né? Eu concordo muito com essa ideia de que, infelizmente, a educação que nós temos hoje é uma educação e vai ficar pior se nós não fizermos nada. Então, eu acredito que a sociedade vai fazer como vem fazendo. Basta a gente lembrar o que foi o ano passado, né? Os levantes, os atos, as manifestações que garantiram direitos nossos. Sim. Mas fazendo, inclusive, o governo reverter, né, porque é um governo fraco. De corte de verbas. É um governo que não consegue dar resposta às demandas, porque a resposta é dessa forma. É via Twitter, é sem fundamento, é sem técnica, sem, né, esboço. Então, o que é que o governo faz? O governo brinca conosco. E o que é que nós devemos fazer? Então, não dá para a gente aceitar que os estudantes não tenham como permanecer na nossa universidade. Isso hoje acontece. Então, já há muitas dificuldades, não é, Camila? Já, acontecendo e assim, entre os estudantes. A gente não pode impedir que a nossa universidade floresça, gente. Porque quando a gente faz isso, a gente está falando que vários setores no país vão esvair, vão ser prejudicados. Então, eu acho que... E o governo faz isso sistematicamente. Não faz isso porque... não, estou afim agora de fazer isso. Não, faz isso pensado, faz isso programado, faz isso planejado e ataca a educação principalmente por conta desse fator, porque nós somos uma camada da população que, na história do nosso país, nunca aceitamos calados passar por esse tipo de coisa, né? Então, aquela questão, a gente não aceita calado. Basta olhar para a história do nosso país que vamos ver os principais levantes da nossa população. Teve um papel fundamental da educação, teve um papel fundamental dos professores, teve um papel fundamental dos estudantes e por aí vai. Então, eu acho que a gente tem hoje na universidade que fortalecer isso. Porque também os ataques são grandes, os problemas são grandes, mas esse governo não tem sustentação. Se nós nos mantermos unidos e com uma pauta firme, concreta, né, com um objetivo real. E penso que estamos num caminho para isso. Porque, como eu disse, a sociedade não quer uma educação da forma que está. Ela quer uma educação melhor, em todos os níveis, em todos os parâmetros. Na universidade não é diferente. Né? Não vamos aceitar que os estudantes trabalhem e não tenham bolsa para manter. Como é que a gente vai iniciar o semestre letivo? Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já com esse debate, o que está acontecendo na educação, com a educação no Brasil, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você.
Você, pai, tem papel muito importante na amamentação. Proporcione à mãe um ambiente tranquilo e permita que ela dedique-se exclusivamente ao bebê. Apoie e incentive sua companheira. O sucesso na amamentação também depende de você. Uma produção Rede Nacional de Rádio. A Rádio Universitária M agora é Rádio Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire quer ter seu programa na grade de programação. Participe com suas ideias da chamada pública. Acesse o endereço sites.ufpe.br/rpf e leia o edital da chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Anatel apresenta Dicas para o Consumidor. Você já reparou que os celulares vendidos no Brasil têm um selo da Anatel? Esse selo indica que o aparelho passou por diferentes testes e atende a requisitos básicos de qualidade e segurança. A regra é que todo celular vendido no Brasil deve ser homologado ou ter sua certificação aceita pela Anatel. Os celulares certificados têm a garantia do fabricante e não atrapalham as redes de telefone. Já os celulares piratas podem colocar em risco a saúde e a segurança do consumidor. Por isso mesmo, novos celulares piratas serão impedidos de realizar e receber chamadas. Na hora de comprar o aparelho, você deve verificar se ele tem o selo. Também é importante escolher um fornecedor confiável e sempre pedir nota fiscal. Para entender melhor o assunto, acesse www.anatel.gov.br/celular legal. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Olá, estamos de volta hoje perguntando o que está acontecendo com a educação no Brasil. Hoje estamos recebendo, para fazer essa análise, o professor titular de Filosofia e História da Educação da UFPE, Flávio Breiner, a presidenta da União dos Estudantes de Pernambuco, Camila Falcão, e a professora e membro do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Célia Santos. Estão chegando aqui algumas perguntas de ouvintes e acho que é importante a gente esclarecer. Célia, tem uma pergunta aqui: o que o Fundeb vai melhorar na vida das pessoas nas comunidades? Essa pergunta é de Betinho Radialista. Como eu falei no início, o Fundeb é o Fundo da Educação Básica, que ele tem o propósito de manutenção e desenvolvimento da educação e outro percentual para pagamento de salário, valorização dos professores. Então, é composto disso. É composto por arrecadação dos municípios, do Estado, e ele está com a vigência próximo a terminar, né? 31 de dezembro encerra. Então, o que é que está na pauta agora da política? É a necessidade urgente de ser aprovado o que a gente diz um novo Fundeb. E o que é que, para a gente que está nesse movimento em defesa desse novo Fundeb, um Fundeb para valer, acho que é um mote da campanha Nacional pelo Direito à Educação, junto com várias entidades, a CNTE, o MIEB e outras, que defende algo que já está consensuado, foi consensuado o ano passado, alguns aspectos que eu vou estar colocando aqui, num projeto, num relatório que foi alterado ontem, apresentado no Congresso, solicitado vistas também, que fosse o novo fundo, ele precisava ser permanente. Permanente significa que ficasse posto constitucionalmente, para a gente não ter que, a cada 10 anos ou 15 anos, dependendo do período, está dizendo quem é que fica ou que não fica, que etapa da educação pode ou não usufruir, se creche vai usufruir ou não disso.
Então, assim, que fosse permanente. E uma coisa importante, que eu acho que eu vou focar nisso, é que nessa proposta, hoje, os municípios e estado que não conseguem ter um percentual mínimo, né, por aluno, por estudante, que não consegue atingir, a União, o governo federal, por exemplo, ele complementa com 10%, ou seja, do Fundeb, de R$1, que é dos impostos, da arrecadação de municípios e estado, a União chega e coloca 10 centavos. Vou dar esse exemplo mais prático para entender. Então, esse novo Fundeb, há uma defesa, dentre outras, que a União, diante desse desafio que a gente tem imenso da educação básica, ela aumente o recurso, o repasse para os municípios, né? Então, aumente de 10, quando eu digo dessa grande articulação do consenso, de 10% para 40% esse repasse. Porque não faz sentido, diante desse caos aqui que a gente está constatando, se a União não colocar mais verba para os municípios, para os estados, de 10 para 40. O governo federal, lógico, que já se posicionou o contrário. Ele diz que coloca mais 5%, que seria 15%. Ontem foi apresentado no Congresso um relatório, já com alteração desse que a gente anunciou, que foi construído um consenso, que foi alterado. Então, dizendo o seguinte, que é 20%, e com algumas novidades. Então, o que é que seria positivo para a educação, para as escolas, para os municípios? Primeiro, mais verbas para a educação, né? Que o fundo fosse permanente, há um consenso, e que fosse verbas, um artigo desse projeto, que esse dinheiro público fosse empregado para as escolas públicas, verbas públicas para as escolas públicas. E a novidade também desse projeto que foi mexido, desse projeto-lei apresentado ontem, que o governo, foi feito lá um consenso por influência de grupos empresariais, que a gente sabe o quanto eles incidem nessa decisão de política e influencia também determinados parlamentares, que alguns programas que a gente tem hoje para a educação básica, programa da alimentação escolar, programa do transporte escolar, ele chega aos municípios e aos estados por outra cesta de imposto. Não é Fundeb. Ele chega pelo salário educação. Mas esse relatório que foi apresentado com ajustes já vem com uma lógica que tenta incluir esses programas dentro do recurso do Fundeb. Então, isso é uma coisa muito ruim. Porque o que disser que vai aumentar 20 não vai ser acréscimo. Sim, porque vai usar para outros. O que a gente tem de positivo é se, de fato, a União entrar com mais aporte, né, para os municípios. Essa perspectiva é positiva, porque dentro dessa discussão também se defende um custo-aluno-qualidade que possa todas as escolas de qualquer região do Brasil ter as mínimas condições, né, de condições de trabalho, ter bibliotecas, de educação infantil, acho que tem crianças na faixa, assim, ter parque, ter laboratório. Então, assim, é uma lógica que, de fato, com o maior aporte da União, traz benefício, né, diretamente para o atendimento educacional. E também agregada a essas outras situações que eu estou colocando aqui. Não é recurso público para o governo federal utilizar o recurso do Fundeb e estar pagando com dinheiro público escolas privadas. Então, assim, outra situação aí também que está bem emergente para a gente. Aproveitando isso aí que você falou, Flávio e Camila, vocês podiam explicar um pouco, acrescentar o que está acontecendo, né? Me parece que está havendo um sucateamento, né? O corte de verbas que vai sucateando a educação pública e, ao mesmo tempo, vai chegando no mercado. As escolas públicas, privadas vão chegando no mercado a preço, vamos dizer, mais popular, né? De modo que essa população que tem direito de estar numa escola pública de qualidade, na realidade, ela vai migrando para essa educação privada, né, Flávio? Veja o seguinte,
A universidade, se a gente for analisar direito, a universidade é uma estranha instituição, né? Nem todas as sociedades ao longo da história humana dispuseram de uma instituição que tinha como objetivo e como caráter fundamental pensar esta própria sociedade. Quer dizer, criar uma instituição que faz com que a sociedade crie uma instituição cujo objetivo é pensar a si própria, como se a gente fosse ao mesmo tempo consciência e objeto dessa consciência. Então, a universidade não é propriamente um lugar onde a gente vai para passar um tempo de nossa vida, que a gente vai para ganhar a vida, que a gente vai para se preparar para a vida. A universidade, nesse sentido, é um modo de vida, porque dela você sai com uma determinada capacidade de pensar a si próprio e de pensar o meio em que você vive, seja como meio natural, seja como meio social. Por que há uma privatização da universidade? Por que esse desmantelamento da universidade? Uma das questões que a gente está vendo agora foi o Enem, por exemplo, ou seja, o meio de acesso. Como é que a gente vai dificultar o acesso à capacidade que tem a sociedade de pensar a si própria? Uma delas, eu acho que foi uma grande conquista que a gente teve, foi do Fernando Haddad, foi a criação do Enem, da avaliação do ensino médio. E que cada universidade antes disso tinha a sua possibilidade de fazer o seu vestibular próprio, com questões. Quando eu fiz o meu vestibular, muitos anos atrás, nos anos 70, uma questão que caiu era se jacaré era ave, réptil, batraca ou mamífero. Quer dizer, você tinha questões desse tipo. O Enem modificou completamente a qualidade das questões, fazendo uma exigência ao ensino médio que modificasse também os seus propósitos conteudísticos. Menos decoreba, mais capacidade de interpretação, mais capacidade de desenvolvimento crítico, mais capacidade de emissão de uma opinião. Isso, claro, fazia com que não somente a qualidade da admissão, do recrutamento aumentasse, como também fez uma distribuição federalizada deste ingresso. Sim. Mas não bastava entrar. Você, ao lado do Enem, você criou uma série de sistemas paralelos, como o sistema de cotas, baseado numa ideia do John Rawls, né, da justiça equitativa e do ato discricionário positivo, um sistema de manutenção das estruturas da universidade através dos diversos sistemas de financiamento e de programas, um sistema de bolsas que na minha época não existia, mas que na sua época, Camila, provavelmente existiu, de monitoria, de bolsa de iniciação científica, bolsa de iniciação à docência e etc. E um sistema de financiamento estudantil que vai desde a alimentação até o transporte, inclusive, quer dizer, ao lado de um modo de ingresso, houve também toda uma democratização do sistema de permanência desse aluno. Público. O que acontece quando há o desmantelamento do Enem, e eu não acredito que esses últimos erros do Enem, 6.000 provas que foram mal corrigidas, a gente conversou antes do programa, você tem um sistema informático no MEC que avalia isso, avaliando a partir de diversas variáveis que entram, cor da prova, o aluno, localização espacial, para onde ele está se candidatando, qual curso está se candidatando, quantas vagas tem, qual sistema de cotas ele vai entrar. Quer dizer, são diversas variáveis que um sistema de computação funciona para fazer isso. Quando você tem 6.000 provas que confundem a cor da prova com o autor desta prova, é porque alguma coisa está acontecendo. Eu não acredito que tenha sido erro informático, mas pura e simples sabotagem. Mas não é uma sabotagem que vai simplesmente destruir o Enem. Um Enem em que, antes mesmo da prova ser elaborada, o presidente da República estava dizendo que as questões do Enem iriam passar pela mesa dele. Ou seja, inicialmente um sistema de censura, depois uma sabotagem destrutiva e, finalmente, ao destruir o Enem, você destrói tudo que veio com ele. As cotas, o financiamento estudantil, as bolsas, a manutenção. Então, veja que o que está acontecendo. E transfere isso para quem? Para instituições privadas, da qual, aliás, a esposa do ministro Paulo Guedes é, inclusive, a presidente nacional das entidades mantenedoras das escolas privadas de ensino superior. Ou seja, a capacidade que tem, para terminar, a capacidade que tem a sociedade de pensar a si própria vai ser privatizada. Sim. Camila. Não, eu acho que é importante a gente falar dessa questão do Fundeb, e eu discuto muito assim com a minha tia. Eu tenho uma tia que hoje é uma professora do estado aposentada, e quando ela ficou logo, né, se deu conta que estava tendo todo esse processo do fim do Fundeb, ela entrou em desespero, assim. Porque ela lembrou do período que ela era professora e não tinha verba do Fundeb, né? E se a gente for falar com qualquer pessoa aí com seus 35 anos, 30 anos, passou um período da educação básica sem Fundeb, né? E a sociedade ainda não compreendeu isso, eu acho.
principalmente os pais desses estudantes, muitas vezes ainda não enxergou o que é que isso representa. Isso representa a gente não ter, por exemplo, nem livro didático. Porque a gente passou um período na escola básica que a gente não tinha livro didático, a gente não tinha cadeira para os estudantes sentarem. A gente passou num período que das 5 aulas a gente tinha que ter 2 aulas só, porque a escola só tinha condições de aportar para essas 2 aulas e o resto a gente não tinha. Então é um negócio muito drástico, é um negócio muito sério. E penso que essa defesa desse novo Fundeb, principalmente que seja lei, que a gente não fique nessa negociata do que vai ser, é algo fundamental. E a defesa do investimento da verba pública para o setor, para os estudantes, para a sociedade, para o setor público. Porque, de fato, a gente tem, e o governo não mede esforço, nunca escondeu isso, quer acabar com a educação pública do nosso país, né? Vamos lá. Além dessa questão da gente, do Fundeb, se a gente for trazer para o ensino superior, a gente tem o programa do Futurice, né? Que querem agora ser lei. Modificou, veio bonitinho, abafou, porque teve muita mobilização, denunciando o que é que isso representaria, mas na prática quer ser lei, quer se transformar em lei. Então, assim, se a gente vai, essa gama de privatização, o que é que representa? Representa que, de novo, a grande maioria da população não vai ter acesso, né? E o que vai ter acesso vai ser sucateado. Eu lembro que para entrar no ensino fundamental, eu era do interior, não era aqui da capital, existia uma escola pública, né, na minha cidade, que a gente tinha que fazer seleção para entrar. Não faz muito tempo isso, porque não sou, né? Ainda estou na minha juventude. Mas isso era uma prática comum. Uma prática comum, né? O ginásio pernambucano, como o professor colocou. Então, assim, o que é que isso representa? O que é que o Fundeb representa? A defesa do Fundeb é um negócio assim, muito importante. A sociedade precisa compreender mais a fundo o que é isso. E é muito assim, necessário a gente fazer a defesa, fazer a luta, para a gente ter ele enquanto lei e com mais verba. Minha gente, 15 centavos, cada R$1, isso é irrisório para a necessidade que nós temos. Nós não temos creche. Nós não temos creche. Não adianta dizer que a gente tem uma ou outra creche. Pronto, nós que somos mães, estudantes universitárias, nós não temos acesso à creche. Nós não temos. Passa por aí. Tem uma pergunta de um ouvinte, é um comentário que eu gostaria de colocar aqui, vocês comentarem. O Washington Silva, ele diz: política pública é diferente de política assistencialista. A realidade que a escola é que a escola não forma todos, alguns ficam no meio do caminho. Sempre a educação está recorrendo à educação tradicional e normal. Desde 2002 vem expansão das políticas assistencialistas que não educam as pessoas. Como é que você, Célia, podia dizer aí, assim, explicar a educação, a política assistencialista e política a política pública é a resposta do Estado, é o compromisso do Estado, dever do Estado para garantir o direito. Então, quando a gente fala da educação, a gente está falando na perspectiva do direito. E quando o poder público dá a resposta, tem que responder. Aí, por isso que a gente diz, é política pública. Quando outros órgãos, que não seja o poder público, por exemplo, uma creche, aí tem uma comunidade que se junta, uma organização não governamental, para tentar ali suprir aquele atendimento. É um atendimento do ponto de vista assistencial. O governo, ele não está assumindo o seu papel. Se ele assumisse seu papel, era política pública. Então, tem essa oferta, quando você analisa do ponto de vista da oferta, quem está ofertando. Por isso que é tão importante o fortalecimento, né, da política educacional, essa perspectiva do Estado, enquanto poder público, assumir o que é dever. E isso vai de encontro com o que a gente está discutindo aqui, que não é à toa, quando a gente está na véspera para encerrar um fundo da educação básica, onde o governo diz não tem nada mais do que já é, onde já se foi esgotado, feito todas as análises e discussão, que do jeito que está não dá conta. Do jeito que está, essa escola, essa creche vai se sucatear mais. Mas isso está dentro de um propósito maior
do governo federal e de um projeto maior de política, que é justamente tirar a responsabilidade do poder público da oferta desse direito. Então, desresponsabilizar, a gente diz isso. Aí eu só vou dar um exemplo que o ministro, não sei se quem teve a oportunidade de acompanhar, o ministro da Economia, no Fórum de Davos, acho que esse mês, o grande anúncio dele lá foi sobre a educação, o ministro da Economia, dizer que o grande programa para a educação básica no Brasil era oferecer esses bônus para as famílias, os vouchers, para colocar as crianças na creche. Então, o que é que isso significa? Então, quanto mais, é bem proposital, essa escola ficar sucateada, sem condição, com uma verba que não dá, você vai recorrer a outro. E aí ele vai oferecer. O fato de, quando a gente diz que os chamados vouchers é um risco muito sério, porque esvazia essa responsabilidade do poder público. Sim. Apesar de ser verba pública, ele chega e dá um valor, por exemplo, R$300 a uma mãe, a uma família. Então, ela vai procurar que serviço, que escola com esse valor. Né? E aí tem várias implicações. A precarização de quem trabalha nessa escola, a desresponsabilização do Estado enquanto poder público, o enfraquecimento dos sistemas municipais, porque se a lógica for essa, os sistemas municipais de educação que oferecem escola, cada vez mais ele vai se acabando, não vai ter mais oferta pelo poder público. Aí, por isso que, agora veja, é tudo muito sutil, porque para quem está recebendo o atendimento, você não deixa de ter um atendimento gratuito. Mas a lógica é outra. A lógica é de impulsionar o setor privado, lógico, e esfacelamento total do poder público, né? Dessa política pública. Sim. Diante desse quadro, a gente está finalizando o programa. Eu queria ouvir vocês uma última fala, assim, o que é que nós devemos, para onde nós devemos olhar, né? Assim, a gente vê aí, como você falou, Camila, as tuitadas aí do ministro, escrevendo com erros gramaticais, ora proposital, ora nem tanto, né? É técnico. Como é? Porque é técnico, é equipe técnica, pois né? Pois é. Então, enfim, tem toda uma, né, vamos dizer assim, uma mise-en-scène também do governo, né? Mas o que na verdade importa é o que está acontecendo por trás de tudo isso. Então, assim, acho que é importante a gente pensar assim, para onde, né, nós devemos olhar, né, e o que fazer diante dessa situação. Flávio, quer começar? Veja, ainda em relação, já que a gente tem um tempinho, eu queria dar uma palavrinha sobre essa questão das políticas assistencialistas e políticas públicas. Acho que foi o Washington que fez a pergunta. Foi, né? O Washington Silva. Então, veja, Washington, em primeiro lugar, uma política assistencialista não é o contrário de uma política pública, não. Elas são, inclusive, complementares. O contrário de uma política pública é uma política privada, que é uma outra coisa. E, como eu tinha dito no início do programa, como nós não tivemos uma escola propriamente republicana, essas políticas assistencialistas, como, por exemplo, a política, que é uma política baseada numa determinada teoria da justiça, a teoria dos atos afirmativos, como, por exemplo, o sistema de cotas, faz parte dessas políticas, elas visam dizer que aqueles setores menos favorecidos, que não dispuseram das mesmas igualdades de chances, porque a nossa escola dos pobres é uma escola que não forma para permitir que você chegue numa universidade pública, e são exatamente aqueles que fizeram a escola privada, o ensino médio privado, que tinham acesso à escola pública, numa inversão muito interessante do nosso percurso itinerário escolar no Brasil. Você começa na escola pública e quando chega no ensino superior você só tinha acesso ao ensino privado porque você nunca entrava na escola pública. Você que tinha vindo de uma escolaridade básica e média da escola privada tinha todas as condições de entrar na escola pública, que era essa de qualidade. Veja, uma inversão, portanto, de itinerários escolares. Foi exatamente para evitar essa inversão perversa e cruel de itinerários escolares que a gente teve políticas assistencialistas de cotas que complementavam as políticas públicas. Fazer desaparecer as políticas dos atos afirmativos terá uma consequência, o desaparecimento da própria política pública. O que a gente não pode perder, para terminar um pouco a minha intervenção hoje, o que a gente não pode perder na sociedade, se a gente quiser manter um padrão de resistência baseado na possibilidade de ir mais adiante com as conquistas que nós tivemos, não devemos primeiro perder de vista a ideia de que
somos todos portadores de direitos, portanto, uma universalidade dos nossos direitos, entre os quais o direito à educação. Eu não tenho direito à educação porque o Estado acha que ele é bonzinho e que, portanto, eu preciso me educar. Não. É porque para que eu possa me constituir como homem e, portanto, como portador de direito, eu preciso da educação. Já que a educabilidade é algo exclusivamente humano. Eu estava passando outro dia aqui no Derby, tinha uma placa Educa-se Cães. Eu não sei onde foi que essa pessoa tirou o curso de pedagogia dela, mas cães não se educam. Só os homens podem ser educados. Cães se amestram. Cães se adestram. Cães se domesticam. Mas quando a gente tem um projeto que quer retirar a educação do espaço público, o espaço da compreensão e do pensamento, é porque, no fundo, a gente gostaria que, mais tarde, a gente, em vez de ter a placa Educa-se Cães, a gente teremos, nas universidades privadas, amestram-se homens. Obrigada, professor Flávio Breiner. Célia? A gente vai ter, já tem aí alguns apontamentos de datas de mobilizações, né, Célia? 18 de março. O 18 de março, que é um dia que está sendo conclamado para uma greve nacional. Então, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação também está nessa mobilização. A campanha nacional também engajada. Então, acho que é um dia importante. Um dia que deve haver manifestação em várias partes do Brasil. E aí a gente sabe que a gente não vai ter essa visibilidade da mídia, lógico, mas é muito importante que todos participem. Aqui no estado de Pernambuco também deve ter. A gente lembra que o ano passado a gente ouviu uma mobilização que foi puxada pela educação, que foram milhares de pessoas. Então, acho que a gente não pode perder de vista que tudo que a gente conquistou, que a gente vem colocando aqui, se a gente conquistou financiamento para a educação básica, se a gente conquistou o que a gente tem, né? Uma LDB que garante o acesso à educação, a Constituição, tudo que a gente tem foi com luta de trabalhadores em educação, movimentos organizados. Então, o que a gente tem é histórico, então a gente não pode perder assim. Então, não pode perder de vista que nossas conquistas, quando diz que é histórica, envolve luta, né? Sim. E eu acho que é isso. O dia colocado aqui é um dia importante para que todos participem. Eu acho que é importante também. Obrigada, Célia Santos, representante do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e do Comitê Interforos da Educação Infantil. Obrigada pela participação. E Camila? Então, queria agradecer, né? Eu acho que, como eu iniciei aqui a fala, dizer que sempre é importante esse tipo de debate aqui. A gente sempre tem espaço para discussões sadias e que são pertinentes, né, para a nossa sociedade. Eu acho que esse próximo período, assim, na prática, o semestre letivo ele vai acontecer mesmo pós o carnaval. Então, é quando a gente, de fato, né, engrena as aulas, os cursos e tal. Então, eu acho que é fundamental que os estudantes, né, seja da educação básica, seja do ensino superior, que a sociedade, no geral, se mobilize mais uma vez, né? Eu acho que tanto para esse ato do dia 18 de março, né, dessa greve nacional, mas para outras mobilizações que ocorrerão. Então, a gente não pode aceitar que esse governo nos trate da forma que vem nos tratando. E está claro, está dado. É um governo fraco, é um gigante de pé de barro, porque o ano passado, todos os ataques que ele nos colocou do ponto de vista do corte de verbas na educação, de retirada da autonomia universitária, né, desses ataques à administração pública, ao setor público, eles foram revertidos em uma parte. Mas essa luta ela não vai acabar. Então, para a gente ter uma educação que, de fato, represente a grande maioria da sociedade, que dê oportunidade de direitos a todos e a todas, a gente precisa de uma grande ação unitária e unidade de luta. Então, eu queria aqui também fazer esse chamado, né? Porque eu acho que isso é fundamental. O movimento estudantil, a sociedade organizada, as entidades de classe, né, da camada trabalhadora, precisa nisso. Estamos aí numa greve histórica dos petroleiros, que é algo fundamental, faz parte desse projeto do governo, né? É um projeto que ele se estende em várias camadas, a educação não vai estar fora dela. Então, eu acho que é importante a gente reforçar esse tipo de coisa. Porque não adianta só a gente reclamar e dizer e apontar onde é que está o erro. Nós precisamos apontar uma solução
solução para a sociedade. E a solução é essa. A solução é a gente não aceitar calado, como a gente vem fazendo, o que está, esse projeto, né? Esse projeto que quer colocar o nosso país na mão daqueles que detêm o dinheiro. Porque dinheiro para manter, pagando a dívida pública, pagando os banqueiros, o governo permanece pagando. Todas as medidas para acabar com a classe trabalhadora, com os direitos da classe trabalhadora, estão sendo encaminhadas. A nossa fauna, a nossa flora, a nossa floresta, a nossa Amazônia, os nossos indígenas estão sendo atacados. E a educação está passando por mais esse desafio, esse retrocesso. Então, cabe a nós nos organizarmos, lutarmos, ocuparmos o nosso espaço e tomar o nosso lugar de direito, que é o lugar de poder. Então, quando a gente tomar esse lugar de poder, as coisas vão mudar de local, de fala e, principalmente, da nossa realidade. A transformação da nossa realidade, da nossa sociedade, passa por isso. Obrigada, Camila Falcão, presidenta da União Nacional dos Estudantes de Pernambuco, UNE. E agradeço também sua participação e ao professor titular de Filosofia e História da Educação da UFPE, Flávio Breiner. Bom, a gente aproveitando, fazendo um merchan do nosso programa Fora da Curva, nós fizemos terça-feira um programa super esclarecedor sobre a greve dos petroleiros. Convido todos a acessarem o nosso canal no YouTube e ouvir e acompanhar o nosso programa. O programa de hoje vai ficando por aqui. Foi produzido por mim, Paula Reis, Larissa Evelyn e Guilherme Falcão. Nas redes sociais, Larissa Evelyn e Pedro Henrique. Seja bem-vindo, Pedro, à equipe do Fora da Curva. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.